Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 92. Amém? Amém. Salmo 92, diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós clamamos pela Tua presença nessa noite, rogamos a Ti que o Senhor venha falar de um modo vivo ao nosso coração, desperta aqueles que dormem, tira o torpor, tira a letargia, fala aos nossos corações de um modo vivo, sacode a tua igreja nessa noite, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria começar a palavra dessa noite com uma pergunta: como temos respondido à fidelidade de Deus? Nós vemos em inúmeros lugares aquelas plaquinhas: Deus é fiel. Mas e quanto a nós? Como nós temos respondido a essa fidelidade de Deus? O salmo que nós acabamos de ler é, na verdade, uma exaltação ao governo soberano de Deus. E há aqui uma grande proclamação de que Deus é o Altíssimo, que está nos céus e é exaltado sempre. E muitas vezes, no meio da nossa irmandade sobre a terra, há uma tendência nossa de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, de render graças ao Altíssimo apenas quando as coisas estão bem para nós. E muitas vezes nós esquecemos dos grandes feitos de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, do controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Nada está fora do controle soberano desse Deus vivo, desse Deus tremendo, desse Deus que muda histórias e faz com que aquilo que deu errado dê certo da vida do justo. Amém. Amém? Amém. Eu estava comentando isso há pouco com uma de nossas irmãs. O Senhor tem planos, o Senhor tem caminhos estranhos, o Senhor tem caminhos muitas vezes na tormenta,
E nós não entendemos esses caminhos quando as respostas de Deus vêm para nós de algo que nós estávamos orando, clamando ao Senhor por aquilo, e vem algo que parece que vem completamente contrário àquilo que nós esperávamos. Aquiete o coração. Deus está trabalhando, Ele não terminou a obra ainda. Amém? Amém? Então nós precisamos aprender a enxergar o Senhor através do véu denso das dificuldades, das tribulações, dos problemas, e começar a glorificar. Olha, quando o crente faz isso, o diabo estremece, porque ele sabe que aquele crente está no caminho da vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui o salmista nos estimula a anunciar pela manhã a misericórdia de Deus renovada sobre nós a cada dia, bem como a sua fidelidade ao final do dia. Eu gosto muito dessa oração do Salmo 92, que nos faz lembrar que o Senhor é misericordioso e é também um Deus fiel. E a palavra do Senhor diz que essas misericórdias renovadas são a razão de nós não sermos consumidos. Porque se o Senhor fosse olhar para nós sem essa lente da graça, sem essa lente da misericórdia, e nós fôssemos receber aquilo que nós merecemos, nenhum de nós estava aqui. Amém? Amém. Vamos lá. Quando nós abrimos as Escrituras e contemplamos as provisões diárias de Deus para nós, só nos resta erguer as mãos para o céu e bradar diante de Deus um sonoro aleluia. Quantas vezes no meio do dia você para e diz aleluia, glória a Deus? Olha, quando o crente murmura, ele está cantando um canto de vitória para o adversário. Mas quando o crente começa a bradar um sonoro aleluia, um sonoro glória a Deus, mesmo diante das adversidades, ele está dizendo: Deus, eu confio na tua providência, eu sei aquilo que o Senhor está fazendo nessa situação, eu não estou vendo vento, eu não estou vendo chuva, mas eu sei que o meu Deus reina e Ele está no controle dessa situação, e a minha vitória virá em nome de Jesus. Amém. Amém? Este salmo, ele tem essa atribuição de nos conclamar a adoração e a gratidão, mesmo que estejamos enfrentando momentos difíceis. A maior motivação para essa adoração e gratidão é o fato de que acima de todos os governos humanos, acima de todos os governos espirituais, está o governo soberano e sempiterno do nosso Deus. E quando nós afirmamos, vez após vez neste lugar, que o Senhor está no controle da situação, e nós não estamos simplesmente repetindo jargões evangélicos para impressionar vocês, não. É porque há uma certeza absoluta no nosso coração de que o Senhor reina. Eu dou pouquíssimo ibope para o adversário. Mesmo quando uma situação, eu sei que Ele está por trás daquela situação, eu consigo ver a mão do nosso Deus soberano, além daquilo tudo, agindo naquela situação e transformando em bênção aquilo que o infeliz transformou em maldição. O Senhor é especialista em transformar a maldição em bênção. Creia nisso com toda a convicção do seu coração. Esse Deus soberano, Ele tem preciosas promessas para aqueles que permanecem fiéis. E agora eu queria que você prestasse bastante atenção aqui. A nossa fidelidade ao Senhor é a grande prerrogativa para recebermos as suas bênçãos. Muitas vezes nós temos visto, principalmente em nossos dias, uma tendência da igreja de buscar um abracadabra espiritual.
Eu vou fazer sete semanas de jejum, eu vou fazer 7 semanas consecutivas de círculo de oração, eu vou fazer não sei quantas coisas, quantos sacrifícios, mas eu não quero mudar de vida. Eu não quero consertar os caminhos que precisam ser consertados na minha vida, mas eu quero a minha bênção, então eu vou fazer um sacrifíciozinho. Outro dia uma irmã veio dizer a mim que ia passar um ano sem cortar o cabelo. Eu disse, Deus é sapo para gostar de cabelo? Né? Para que isso? O grande sacrifício Jesus já fez por nós. Então para com isso em nome de Jesus. Sabe o que o Senhor está requerendo de você? Mudança de vida. Conserte seus caminhos. Tem um texto que está no livro das Lamentações, no capítulo 3, no versículo 40, quando o profeta Jeremias diz assim: esquadriemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Esquadriemos. Esquadrinhar é você olhar, você palmilhar, você tentar olhar cada cantinho do seu coração para ver se há ali algum caminho mau e se há algum lugar onde precisa conserto na sua vida. Não sou eu que vou fazer esses consertos, é uma parceria entre você e o Espírito Santo. É algo tão pessoal, é algo tão particular. Por isso que nós precisamos ir vez após vez, buscar a presença de Deus e dizer: Senhor, fala ao meu coração. Vem com toda a liberdade, sonda meu coração, faz uma grande varredura nos porões da minha alma e vê aquilo que precisa ser mudado. E isso não é uma exigência eclesiástica, não é uma exigência da igreja, do pastor, da doutrina, não. Isso é uma exigência daquele que é santo e nos chamou para sermos santos como Ele é santo. Vamos continuar. Ouvimos muito a expressão Deus é fiel, mas será que somos fiéis a Ele? A maior prova de fidelidade ao Senhor é a compulsão pela santidade de vida. O Senhor ordena: sede santos, porque eu sou santo. E o Senhor nos chamou para a adoção de filhos. E todo filho precisa parecer com o pai. Esse filho precisa ter um traço do pai. Muitas vezes os pais humanos não são tão interessantes assim, mas os filhos, de um jeito ou do outro, eles têm uma característica do pai. E os filhos espirituais precisam ter característica do Pai Celestial, e a maior das características é a santidade de Deus. E o Senhor diz que é santo, santo, santo. E Ele nos chama também para a santidade. A salvação, ela é de graça e pela graça, mas recebemos as bênçãos de Deus. Para recebermos essas bênçãos de Deus, precisamos ser fiéis a Ele, obedecendo a sua palavra. O Salmo livre, ele descreve as características dos fiéis que confiam no Senhor como Deus soberano, que tem o controle de tudo em suas mãos. Nós vamos estudar um pouquinho esse salmo. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. A primeira característica desse fiel é que ele é um adorador. Todo fiel é um adorador. Não vou ler novamente o salmo, mas eu queria que você estivesse prestando atenção naquilo que o Espírito está ministrando nessa noite. O adorador, ele é um apaixonado por Deus, que o honra, reverencia e agrada onde quer que esteja, não só com palavras apenas, mas com atitudes. Eu assisti essa semana uma pregação muito interessante. Eu não me lembro exatamente o título da pregação, me parece, foi de uma mulher que pregou, e me parece que a pregação era o seguinte, o título da mensagem era o seguinte: o que você faz quando ninguém está olhando? Era isso? O que você faz quando ninguém está olhando? Que fica essa pergunta no seu coração, porque muitas vezes nós olhamos para os lados,
há aqueles que olham para os lados, não tem ninguém olhando, não tem um oficial da igreja. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante, nós tínhamos um frigorífico, e um irmãozinho chegou. Nós sabíamos que aquele homem era um irmão, porque ele frequentava uma determinada igreja, e ele ficou no carro, não tinha ninguém lá no frigorífico e tal, só estava eu no balcão, e ele no carro, e ele se agachava, ele baixava a cabeça, e disse: meu Deus, o que é que esse homem está fazendo? E de repente a fumaça do cigarro saiu por debaixo da porta. Eu não vi o cigarro, mas e a fumaça do cigarro sair por debaixo da porta? Mas eu não conta. E o Senhor? Né? Uma vez me contaram uma história muito interessante. A irmã Edna, que era minha aluna na escola dominical, ela me contou uma história muito interessante. Ela disse que um irmãozinho saiu para fazer um evangelismo no interior, e passando no roçado de milho sentiu fome. E aí ele vinha carregando o filho pequeno pela mão e disse assim: meu filho, vamos quebrar umas espigas dessa, que não tem ninguém olhando, vamos quebrar umas espigas dessa e vamos comer. E o menino disse: papai, o senhor esqueceu de olhar para cima. Ouviram? Então fidelidade é isso, é o que você faz quando ninguém está olhando. E nós temos que ter a consciência que ninguém humano está olhando, mas o Senhor está olhando. O adorador, ele valoriza o Senhor pelo que Ele é, bem como pelo que Ele faz pelo seu povo. O fiel adora porque conhece o seu Deus e tem intimidade com Ele. No outro salmo, que é o 95, versículo 6, o salmista convida: vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. No Salmo 47, versículos 1 e 2, o salmista diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Altíssimo é o grande Rei de toda a terra. Vamos exercitar isso. Se você é um adorador, você precisa mais vezes abrir a sua boca, abrir os seus lábios e glorificar o Senhor e adorá-lo na beleza viva da sua santidade. A adoração genuína do fiel toca o coração de Deus e o move em seu favor. Invariavelmente, o que é chamado hoje de adoração passa longe daquilo que Deus deseja receber. Adorar é, antes de tudo, rendição sincera, voluntária e alegre diante do Deus Altíssimo, que nos ama e sabe o que é melhor para nós. Se você é um adorador, se você tem essa característica de adorador, a resposta está vindo para a sua vida. É interessante que quando nós olhamos, sobretudo para os evangelhos, e nós olhamos para aquelas pessoas que receberam bênçãos de Deus, elas tinham uma característica comum: elas eram adoradoras. Elas todas se prostraram diante da majestade de Jesus e receberam aquilo que Ele tinha para elas, e nenhuma delas saiu de mãos vazias. Segunda característica dos fiéis: eles são conquistadores. Aqui o salmista mostra o contraste entre os fiéis e os infiéis. O estulto, insensato, não se deixa guiar pela vontade divina, se deixa guiar pela inclinação da sua carne, ao passo que os fiéis são conquistadores, e não somente de bens materiais, mas sobretudo daquela prosperidade espiritual que nos leva a confiar em Deus, mesmo a despeito de qualquer situação. Um dos propósitos do adversário, quando traz determinadas coisas para a nossa vida, primeiro é nos assombrar. Segundo, é nos fazer arrefecer na fé. E terceiro, é deixar de adorar. Amém? Amém. Então, queridos, o fiel se torna conquistador sobre seus inimigos porque anda em integridade. Não há um fiel que ande de forma torta diante do Senhor. Ele não é perfeito, ele não é impecável, mas ele se constrange
diante do pecado. Ele se constrange diante das coisas que estão fora da vontade de Deus. E nós precisamos aprender isso. Se não há esse constrangimento, tem alguma coisa errada com a sua conversão. E a gente tem dito vez após vez, não é que nós sejamos impecáveis, nós pecamos por palavras, por pensamentos, pecamos por atitudes, por ações, mas cada vez que nós erramos, pecamos, tropeçamos, há um pesar tão grande, um pesar, um constrangimento que nos leva a nos prostrar diante de Deus em sincero arrependimento de coração, com o coração quebrantado diante de Deus. E não há um só que vá ao Senhor com o coração quebrantado e contrito que volte da mesma maneira. Você volta perdoado, você volta restaurado, porque o Senhor, Ele é especialista em restaurar coração quebrado, em nome de Jesus. Amém? Amém. O fiel se torna um conquistador sobre seus inimigos, porque ele anda em integridade. O Senhor exalta seu poder como do boi selvagem. O salmista regozija-se aqui por isso. O Senhor ungiu o salmista para testemunhar a todo Israel e louvar a Deus por uma vitória especial que o Senhor lhe havia concedido. Deus quer ter um povo constituído de conquistadores. Mesmo aquilo que significa derrota para o mundo incrédulo, o Senhor reverte em ganho para o seu fiel. Eu não conheço todos vocês, mas a maioria absoluta de nós estamos passando por um tipo de dificuldade, por um tipo de problema, por um tipo de estreito, mas o Senhor, Ele vai reverter isso em ganho para a glória de Deus. Amém. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Amém? Amém. As nossas conquistas advirão de nossa adoração genuína. Os adoradores conquistarão intimidade com Deus, saúde, sobretudo emocional e espiritual, libertação e os tesouros escondidos que Deus tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo, do fiel. Você é especialista nisso. Fiel ajunta e o Senhor tira da mão dele e bota na mão do justo. Ouviram isso? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Em Eclesiastes 2:26 diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Toma, bichinho. Amém. Viram isso? No Salmo 84, versículo 11, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui que nós precisamos andar em fidelidade na presença dEle, e as bênçãos reservadas a nós são liberadas à medida que nos colocamos em nossa posição de fidelidade a Ele. Não existe mágica. É como se fosse um grande mecanismo espiritual, e a grande alavanca que aciona essas bênçãos que precisam chegar até nós, reservadas a nós, é a fidelidade, que é um misto de fé e obediência. Amém? Amém. No Salmo 81, versículo de 13 a 16, há um lamento de Deus que diz assim: ah, se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. E ainda no Salmo, aliás, em Isaías 1, 19 e 20, o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Amém? Amém. E a terceira e última característica dos fiéis, nós encontramos dos versículos 12 a 15, que eu não vou ler.
Os fiéis florescem mesmo na velhice. Amém. Ouviram isso? Os estúpidos e insensatos dos versículos 6 e 7 são como a relva, mas os justos são como árvores vigorosas. Os perversos podem até parecer árvores robustas, mas não duram muito tempo. O verbo florescer aqui significa ser notável, resplandecer. Assim é o fiel, ele é notado, ele resplandece como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Fiel aqui é comparado à palmeira e ao cedro do Líbano. Essas duas árvores são vigorosas, fortes, frutíferas, úteis e capazes de permanecer firmes em meio às maiores tempestades. Fiel é assim, ele não se deixa abater. Há momentos muitas vezes de tristeza, há momentos de choro, porque nós somos também carne. Mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra e é o grande sustentador de todas as coisas. Amém? Amém. No versículo 15 diz que essa longevidade tem o propósito de anunciar que o Senhor é reto. E nós temos na Bíblia dois exemplos muito claros disso, Moisés e Abraão. Eles são exemplo do florescimento na velhice. Moisés começou um ministério profícuo aos 80 anos e foi até os 120. E a Bíblia diz que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Permanecer verdejante e viçoso na velhice, sem passar os dias se queixando, é também sinal de bênção de Deus. Tem muita queixa, muito queixume no meio do povo de Deus. Que eu estou com dor de cabeça, estou com dor isso, estou assim, estou assado. Para com isso em nome de Jesus. Leve essa queixa para o Senhor e deixe que Ele resolva as coisas todas. E viva o dia de hoje, viva o agora de Deus e creia que a vitória virá em nome de Jesus. Amém. Para terminar, se nós quisermos receber as bênçãos de Deus ordenadas para nós, precisamos exercitar a fidelidade. Essa fidelidade não é algo mecânico, ela é fruto de um coração que ama o Senhor e tem características próprias. Quais? O fiel, ele é um adorador, o fiel é um conquistador e o fiel floresce porque ele é cheio de seiva e de verdor e tem uma longevidade frutífera para declarar que o Senhor é reto. Amém? Que Deus possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração, que você saia daqui cheio de vício, cheio de verdor, porque o Senhor, Ele não perdeu o controle dessa situação e sua vitória está a caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos